É o inferno um lugar de tormento ardente? Este é o quarto vídeo que nós estamos fazendo. Vamos falar mais um pouquinho sobre a criação do homem no Jardim do Éden, as primeiras orientações que ele recebeu de Jeová, a sua desobediência e, consequentemente, como Jeová lidou com essa situação. E o que realmente aconteceu com Adão após a sua desobediência. Será que Adão foi para algum inferno de fogo ou para um inferno intermediário, como se define algumas religiões, tentam ensinar algumas religiões? Tá? É isso que nós vamos analisar aqui. E no finalzinho vamos falar também um pouquinho sobre a condição dos mortos. Será que os mortos estão conscientes em algum lugar? O que a Bíblia realmente nos ensina? Ok? Então vamos lá. Antes eu gostaria só de pegar um comentário para vocês aqui. Como que as religiões tentam colocar na cabeça das pessoas uma coisa que não existe. Pura filosofia, evidentemente, Pura filosofia. Eu vou tentar resumir o último parágrafo deste comentário, onde fala do homem e seu destino, Diz assim, a Bíblia nos ensina que o homem veio de Deus. Não, a Bíblia não ensina que o homem veio de Deus. O homem foi criado por Deus. O homem foi criado na terra por Deus. Ele não veio de Deus, ele não veio do céu e nem de Deus. O homem foi criado por Deus na terra. Foi feito alma vivente na terra, conforme vocês puderam ver nos vídeos anteriores, E precisa retornar a ele como se ele tivesse que voltar ao céu. Onde está escrito isso na Bíblia, que nós precisamos retornar a Deus? Por exemplo, o primeiro homem recebeu alguma orientação que ele ia passar um tempo aqui na terra, mesmo que fosse obediente, e depois Deus o levaria novamente para o céu? Será que isso existe na Bíblia? É lógico que não. Se Deus quisesse que o homem vivesse no céu, ele já teria feito o homem lá. Na verdade, Jeová já tem os anjos no céu vivendo ao seu lado. Não há necessidade que o homem viva no céu. Mas ele colocou o homem para viver na terra e cuidar da terra, do qual realmente ele projetou para isso, ok? Continua. Deus proveu os meios para que o homem alcance esse objetivo. Certamente que sim, não discordamos, Por causa do pecado, Jeová criou o reino, o qual colocou as mãos de Jesus Cristo, e escolherá 144 mil para que, junto com Cristo, governem a terra. Dessa forma, pode-se dizer que Deus proveu os meios, mas com um objetivo específico, que o homem continue vivendo na terra sobre o reino de Deus, que está às mãos de Cristo, e de 144 mil escolhidos. Nesse sentido, sim. Sendo constituído de corpo, alma e espírito. Bom, você deve ter notado nos vídeos anteriores que nós fizemos que isso não existe. Essa tal tricotomia que as religiões tentam pregar não existe. O homem é uma alma vivente e o espírito é a força de vida que ele tem no seu ser. Nada mais do que isso. Feito a imagem de Deus. A imagem de Deus aqui se refere não a imagem física, vamos dizer, mas as qualidades de Deus. Nós somos feitos a imagem de Deus para refletir as qualidades de Deus. E não necessariamente a parte física, mas sim o aspecto moral, inteligência, etc. A vida humana não termina na morte. Claro que termina. Claramente a Bíblia diz que termina na morte, sim senhor. E nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho. Pois o destino do homem é o céu ou o inferno. Em lugar nenhum humano recebeu nenhuma orientação clara de Deus dizendo: você anda certinho aqui na terra, porque se você andar certinho, um dia você vai ser levado para o céu, ou então você vai para o inferno. Desde Adão até o último escritor da Bíblia, será que alguém recebeu essa orientação? Evidentemente que não, Isso depende da sua escolha enquanto estiver na terra. Então fica muito claro aí que não passa de filosofia aquilo que as religiões tentam pregar, e prendê-las ao sistema religioso que está muito, mas muito longe da realidade da Bíblia mesmo, Então vamos analisar aqui o que a Bíblia realmente tem a nos ensinar a respeito desse assunto, Vamos falar um pouquinho sobre a primeira orientação que Adão recebeu de Jeová no Jardim do Éden. Uma das primeiras orientações, que foi essa aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Veja o que Jeová disse para Adão. Com relação à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, olha, não deve comer dela, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A orientação de Jeová foi muito clara. Se você me desobedecer, você vai morrer. Aí apareceu o dito cujo e disse algo diferente para Eva, usando inclusive a mesma palavra de certeza de Deus, olha, com relação a comer ou não do fruto que Jeová havia dado orientação. O que a serpente disse, no caso Satanás? E certamente que não morrereis.
Jeová disse: se você comer, você morre. O diabo: você não morre, você vai continuar vivo. Nós, testemunhos de Jeová, decidimos acreditar no que Jeová realmente diz e não no que o diabo diz. Mas, infelizmente, muitas pessoas até hoje acreditam que o homem, mesmo morto, continua vivo de alguma forma, ou por meio de uma imortalidade da alma, ou criando-se esse tal do espírito, conforme vocês puderam notar aí nos vídeos anteriores. Bom, como nós notamos, a orientação de Jeová foi muito clara e a consequência também, que está aqui no versículo 19. Após a desobediência, o que Jeová disse para Adão? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou voltes à terra, pois dela foste tomado. Então ele não veio do céu, não veio de Deus, ele foi da terra, ele foi tomado da terra. Olha aqui, foi feito da terra. Porque tu és pó e ao pó voltarás. Então fica muito claro que não houve nenhuma decisão, nenhuma condenação adicional da parte de Deus contra Adão em relação à sua desobediência. Se houvesse algum lugar onde Adão receberia uma punição após a morte, seria justo Deus mandá-lo para lá sem tê-lo avisado antes? Evidentemente que não, até porque esse lugar não existe. Então fica muito claro que as religiões tentam defender uma filosofia, uma doutrina pagã, que realmente não encaixa na Bíblia, que Deus tinha um lugar guardado para punir para sempre as pessoas que desobedecessem ele, incluindo os anjos, evidentemente. Isto não existe na Bíblia, isso não passa de filosofia pagã, que as religiões acham bonito esse ensino e tentam fazer com que as pessoas acreditem nessa mentira que não está na Bíblia Sagrada. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a condição dos mortos. Será que os mortos estão conscientes em algum lugar após a sua morte? A Bíblia é clara em dizer que não. Quando nós morremos, nós deixamos de existir. Inclusive nossos pensamentos, eles cessam. Olha aqui. Salmo 146, versículo 4 diz assim, sai-lhes o espírito. O que é o espírito? A força de vida, conforme nós já vimos em vários versículos. O fôlego de vida, a força de vida. Em todos os seres humanos, tanto nos nobres, nos príncipes, ou mesmo nas pessoas comuns, como a pessoa que está gravando esse vídeo, todos nós temos o mesmo espírito, ou fôlego de vida, ou força de vida, do qual Jeová é a fonte. Então, quando nós morremos, essa fonte, ela cessa, ela deixa de existir. Então, quando nós morremos, perdemos essa força de vida, voltamos ao pó. Neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios ou pensamentos. Então, não existe pensamento, não existe ideias, não existe nada após a morte. Fica muito claro isso na Bíblia. Como que uma pessoa, ela sofreria, seja o que for, uma tortura ou algum castigo, ela precisaria estar consciente. E a Bíblia diz claramente que isto não acontece, Nós podemos ver aqui ainda, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Essa parte aqui é muito interessante, porque ela está falando aqui, na verdade, das pessoas de modo geral, Olha aqui, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, para que a pessoa ela sofresse qualquer tortura, qualquer castigo após a morte, ela precisaria ter sentimentos. A Bíblia deixa claro que tudo isso cessa com a morte. Olha aqui, os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha, versículo 6 em diante. O amor, o ódio, a inveja, todos eles pereceram, olha lá, para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o relato aqui continua dizendo sobre isso, olha aqui. Depois você pode ler aí, porque o tempo nosso aqui já está esgotando da capacidade do vídeo. Então fica muito claro para todos nós que esta doutrina do inferno de fogo, inventada aí pelas religiões, nós vamos ter outros vídeos que vai esclarecer quando isso se deu origem, será o próximo vídeo possivelmente, ela não entra na Bíblia. É uma doutrina que não se encaixa na Bíblia e desmoraliza o Deus de amor. Por quê? Primeiro que não houve orientação para o homem, no sentido de que se ele desobedecesse, ele sofreria essa pena.
E segundo, conforme nós notamos aqui, que os mortos estão completamente inconscientes. E eles precisariam estar conscientes, evidentemente, para que sofresse qualquer penalidade após a sua morte, ok? Assista os próximos vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais dessas informações.